Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe e é habitual, agradeço a todos os inscritos aí por estarem participando conosco, enviando seu comentário, postando a sua crítica. Muitíssimo obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, faço o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos, ative o sininho para vocês receberem as notificações com relação ao nosso conteúdo. Lembrando, criamos um grupo no WhatsApp, irei deixar na descrição do vídeo o link. Só vocês clicarem no link que vocês serão direcionados ao grupo do WhatsApp. É uma bela oportunidade aí para a gente interagir, se conhecer melhor e conversar sobre o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vascão, dia de jogo do Vasco. Como é de praxe, é habitual, a gente vem fazer o pós-jogo, o pré-jogo. E hoje aconteceram algumas coisas aí que eu vou ter que fazer 3 vídeos hoje. O pré, o pós e um vídeo extra. Não vale a pena falar sobre esse assunto agora, porque a gente está focado nessa partida que é de suma importância para as pretensões do Vasco aí nesse campeonato brasileiro. Me acompanhe até o final. A gente vai falar aqui sobre estatísticas, história, curiosidades. Então vai ter muita coisa bacana para poder compartilhar com vocês. Vasco e Fluminense se enfrentaram 366 vezes ao longo da história. Até aqui são 146 vitórias para o Vasco, 116 derrotas e 104 empates. Ou seja, o Vasco tem 30 vitórias a mais que o Fluminense. Primeiro jogo que ocorreu na história entre essas equipes foi no ano de 1923, onde o Vasco venceu o amistoso por 3-2. Em 1923, ainda naquele ano, Vasco e Fluminense ainda se enfrentariam em mais 2 ocasiões, onde o Vasco venceu o Fluminense. Então, desde 1923, o Fluminense é um freguês do Vasco. Durante os anos 70, 80, essas coisas mudaram um pouco, o Fluminense equilibrou as coisas, mas nos últimos 20 anos as coisas voltaram à sua normalidade. Jogos emblemáticos entre Vasco e Fluminense, os tricolores sempre hão de lembrar o Campeonato Brasileiro que ocorreu em 1984, onde o Fluminense venceu o Vasco. Naquela ocasião, o Campeonato Brasileiro ele foi decidido em 2 partidas. A primeira partida o Vasco perdeu por 1-0. Segunda partida o Vasco empata por 0-0. Essa partida em 1984, que foi 0-0, ela ocorreu no dia 27 de maio de 1984, dia do meu aniversário. Então eu também não vou esquecer. A favor do Vasco, não existe tantas partidas emblemáticas porque é redundante. De lá para cá, o Vasco só vence o Fluminense, ganhou o Fluminense aí em campeonatos estaduais, como em 2003, tirou o Fluminense de Copa do Brasil, como em 2006, e o Fluminense tem sido eliminado, humilhado pelo Vasco constantemente. De emblemático entre Vasco e Fluminense nos últimos anos, eu me recordo do Eurico Miranda fazendo a chamada virada de mesa
resgatando o Fluminense da Série C para a Série A, sem que o Fluminense pagasse a Série B. Essa é a maior recordação que eu tenho aí do Fluminense nos últimos anos. Fora que quando o Vasco ganhava do Fluminense, que era obrigação, não era pago bicho para os jogadores, né? Sempre foi assim, desse jeito, historicamente. Hoje, falando de Campeonato Brasileiro, o Vasco tem uma campanha muito similar com a campanha do Fluminense. Vasco e Fluminense têm a mesma quantidade de pontos. O que diferencia são os saldos de gols. Primeiramente, irei falar aqui do Vasco. O Vasco ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco, em 10 rodadas, somou apenas 9 pontos. O Vasco tem 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Nas últimas 5 partidas, o Vasco venceu 3 partidas e perdeu 2. O último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro foi aquela fatídica partida contra o Grêmio em Porto Alegre, que a gente conhece a história, que o Vasco foi roubado. Então, falando aí do Fluminense. Fluminense tem a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Em 10 rodadas também tem 9 pontos. O Fluminense tem a campanha idêntica ao Vasco, como citado antes, com 5 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. A diferença foi que na última rodada o Fluminense jogou com o Ceará e foi beneficiado aí pelo VAR. O jogo acabou 1-1. Ceará teve um gol bem anulado, diga-se de passagem, mas o Fluminense foi beneficiado aí com a ajuda do VAR e o Vasco foi prejudicado. Para a partida de hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez algumas mudanças na equipe. A gente disse sistematicamente ao decorrer da semana que uma substituição ele teria que fazer mesmo, visto que o Rossi ele não poderia atuar, está suspenso. Para o lugar do Rossi, ele vai optar pelo Ian Sassi. Vanderlei Luxemburgo fez algumas mudanças também, principalmente no setor defensivo, ao tirar o lateral esquerdo Danilo Barcelos, dando oportunidade para o Henrique. No miolo de zaga, ele tirou o Ricardo Graça para poder colocar o Castan. Castan está recuperado. Não concordei com essa modificação do Vanderlei Luxemburgo. Fato é que ele fez, a gente tem que acatar e respeitar. E outra mudança que ele fez no time, ele tirou o Marcos Júnior para poder colocar o Marrone. O Vasco fez um jogo treino aí no meio da semana contra o Boa Vista. O Vasco ganhou de 3-1. Num jogo que o Vasco foi muito preguiçoso no primeiro tempo. O Vasco precisa tomar cuidado aí, principalmente com o ataque do Fluminense, que é um ataque veloz, é um ataque que tem um jovem talento aí, jogador de seleção brasileira aí, melhor dizendo, 2 jogadores de seleção brasileira, que é o João Pedro e o Pedro, 2 jogadores que prometem dar bastante trabalho ali para o setor defensivo do Vasco. Tem Yang Gonzalez, que também é um jogador rápido, versátil. E tem a estreia hoje do Nenê, que possivelmente já entrará no time titular. Então, o Vasco hoje deve mandar a campo, pegar aqui para a gente poder ver aqui, ó. Se não mudar, vai ser assim, ó.
Pikachu, melhor dizendo, Fernando Miguel no gol, Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, Raul, Richard, Marquinho, Ian Sassi, Marrone e Valdívia. Fluminense deve entrar em campo, a gente acompanhou o Fluminense aí ao decorrer da semana. O Fluminense deve mandar a campo Agenor, Nino, Digão, Caio Henrique, Yuri, Daniel, a estreia do Nenê. Falou muita merda, vai ter oportunidade aí de jogar bola, porque quem ganha a vida falando é cantor. João Pedro, Iane Gonzalez e Pedro. Promete ser um jogo bastante equilibrado, mas o Vasco tem a obrigação de vencer. O Vasco atua diante da sua torcida, todos os ingressos vendidos, mais de 15 mil ingressos. Caldeirão hoje vai ferver, torcida vai gritar, vai apoiar, então é obrigação do Vasco conquistar esses 3 pontos. Para o Vasco daqui para frente, já que melhorou nas últimas partidas, mas é necessário vencer para poder ter um novo rumo, um novo norte neste campeonato brasileiro. Então, o Vasco que faça a sua obrigação de mandante, que novamente castigue o Fluminense, porque precisamos desses 3 pontos que serão importantíssimos para o Vasco lá na frente. Eu anotei aqui, porque eu não gravei o nome, o árbitro da partida de hoje, Bruno Arleu Araújo. Muito cuidado com esse juiz, o Vasco já foi roubado pelo VAR. O Fluminense foi beneficiado. Esse árbitro é um árbitro da FERJ. Esse cidadão, ele prejudicou o Bangu no campeonato estadual, roubou o Bangu, como sempre, para poder favorecer o Flamengo. Então todo cuidado é pouco. Deixa o registro aqui e olho nessa ladroagem aí. Então, meus amigos, esse foi o pré-jogo. A gente, assim que o jogo acabar, vamos tomar aquela água e viemos trazer o pós-jogo aqui. Lembrando que hoje a gente vai ser obrigado a fazer 3 vídeos. Valeu, meus amigos, saudações vascaínas, Vasco neles, e vamos torcer pro Vascão. Abraço aí. Se Deus quiser, pós-jogo com vitória do Vasco. Valeu.